Olá, hoje a Babilônia Conversa vai ser com a Ingrid de Souza e a gente vai ouvir um pouquinho dela sobre a experiência dela na acústica, como ela veio parar nessa área de estudo, qual a trajetória dela e algumas outras coisas. Boa tarde, Ingrid, tudo bem? Oi, Rafael, tudo certo? Você? Tudo certo, obrigado por participar aqui com a gente, é um prazer te receber. E a primeira coisa que eu ia perguntar, então, é qual que é a sua trajetória até aqui? O que que você fez de graduação, pós-graduação? Qual o seu caminho? Então, eu comecei fazendo engenharia civil, né, na USC, e eu Uhum, sempre gostei muito, assim, de música, né, eu cantava, eu canto, né, às vezes, e aí surgiu uma oportunidade de eu falar com uma professora da arquitetura, a Elvira, que ela é da parte de acústica, e aí eu me interessei uhum, muito pela área, e aí fui estagiária dela um tempo, e ela me indicou um, um professor português, né? Que aí eu tive a oportunidade de fazer o Ciências Sem Fronteiras, o intercâmbio, para a Inglaterra, lá em Salford. Aí eu fiquei um ano fazendo engenharia acústica lá, e aí eu gostei muito. uhum. Eu me identifiquei bastante, assim. E aí eu voltei, terminei o curso, né, de engenharia civil, e já fui direto para o mestrado. Ah, legal. Então, o seu contato mais aprofundado com a acústica mesmo foi quando saiu do país, para o Ciência Sem Fronteiras. Aí depois com o mestrado foi punk, assim. Foi Ah, bem sim. puxado. Mas com certeza foi o que me levou a fazer o mestrado, né? E escolher essa Esse, área de acústica. esse professor é o Bruno Fazenda? Isso. Ah, legal. Então, é bom, você já falou um pouco do porquê da acústica, por causa dessa sua ligação, desse gosto pela música. E hoje, qual é o seu objeto de pesquisa no mestrado? O que que você trabalha? Então, eu terminei o mestrado, né? Ano passado. Daí Ah, eu fiz em acústica de salas para salas de aula. Daí aham, eu usei simulação acústica, né? O programa Odeon, que simula uhum, o som mais, principalmente a parte interna, né, da sala. sim, E aí eu fiz como o objeto era as escolas aqui de Florianópolis, e as salas de aulas eram muito, elas tinham um padrão construtivo, né? Mais ou menos eu peguei três salas de aulas que, dessas três salas de aulas, né, a maneira que ela foi construída, 60% das salas eram desse jeito. E aí uhum. eu tentei achar soluções, aí com a ajuda da simulação, né, para adequar melhor o ambiente de ensino para as crianças, né, acusticamente. Ah, legal, interessante. E chegou a ser implementado e visto o resultado, vida real, assim, do seu projeto? Ainda não, esse é o meu. É que eu passou o mestrado, assim, foi muito difícil, sabe? Eu fiquei um pouco cansada, mas agora, assim, Aham, eu queria retomar, né, a pesquisa e botar na prática, e conversar com a prefeitura, né? Foi feito algumas palestras pela universidade, né? E aí eu sim, vejo, assim, que é uma dor muito real, né? Acústica ruim para os alunos uhum, e principalmente para os professores também, né? Que são eles que sim. passam o ensino e ficam tão estressados e é muito desgastante, né? Um ambiente ruidoso. Sim. Então, você pretende dar continuidade nisso num doutorado ou fora da academia mesmo? Por enquanto, como voluntária, né? Na Entendi. prefeitura. Uhum. Doutorado Sim, eu quero fazer, mas depois, assim, que eu encontrar algo que eu consiga realmente exercer e ter uma parte mais prática. Foi muito legal o mestrado, mas foi muito acadêmico. Eu queria algo prático e útil para a sociedade ao mesmo tempo, né? E uhum. também inovador, no caso. Entendi. Legal. E hoje você trabalha, ligada com a área de tecnologia, né? E conta pra gente como é, o seu trabalho e como que a acústica entra nisso também. Ah, legal. Assim, eu trabalho numa empresa Samaya, né, de tecnologia, e Uhum, eu trabalho principalmente com acústica na parte forense, né, que integra a transcrição de áudio, que é a transcrição automática, quando você passa a voz para o texto, que aí fica muito mais fácil você
por exemplo, pesquisar. Eu posso pesquisar por texto, né? No áudio. Uhum. Legal. E também na parte de reconhecimento de voz de biometria, né? Entendi. Que legal. E quão desafiante é entrar nessa parte de tecnologia, porque na graduação eu falo por mim da engenharia acústica, mas imagino também que na engenharia civil não tenha uma abordagem tão tecnológica e tão técnica nesse sentido. Quão desafiador foi esse processo para você? Ai, bastante. Na engenharia civil, né, eu não tive com programação, né, alguma coisa básica, a gente só replicava, né, os códigos Uhum, de estruturas, né, na área, mas, assim, nada que eu pudesse desenvolver, né. uhum, Então, realmente, assim, foi, foi uma transição bem grande, né, de sair da parte só básica, assim, ou de conhecer, aí chega no mestrado, um monte de trabalhos na tecnologia, a gente vê, e a gente começa a abrir os olhos e abrir a mente, porque é hoje que o mercado precisa, né? A tecnologia está uhum. bombando, e ela não é em si a tecnologia o foco, né? É uma ferramenta. Então, Sim, um conhecimento de acústica, de engenharia civil, aliado a uma ferramenta da tecnologia, né, no caso programação, potencializa estudos muito valiosos, né? sim, com certeza. Eu acho que não só acústica ou engenharias, mas hoje qualquer Uhum. área está relacionada, pode ser relacionada com a tecnologia e essa relação gera soluções muito novas e diferentes e cada vez mais estão tomando conta do mercado mesmo. Agora uma pergunta sobre pessoas que estão entrando em contato com a acústica. Que dica você daria para elas, assim, dado a sua experiência até aqui, o caminho que você percorreu, tem algo que você gostaria que tivessem te falado, tipo, olha, tal coisa? Entendo. Eu acho que sim, é mais difícil de dizer assim, que eu Aham, também, eu tô tentando me achar, né, no mundo também. aham, Mas, se eu desse uma dica, vai um caminho que você vai, pesquisa o mercado, né? Ver onde que a acústica é mais assim, no seu gosto, na sua paixão, porque a acústica tem vários ramos, né? E aí, uhum, no seu gosto e paixão, onde que ele se enquadra melhor, né? No caso, que seria mais rentável para depois você conseguir desenvolver algo novo e talvez cavar outro espaço. uhum. Certo, obrigado. Ah, E você identifica hoje habilidades fundamentais para desenvolver o trabalho que você desenvolve, tanto no mestrado quanto o seu trabalho, pós-mestrado, e que faltaram muito durante a graduação, nesse período anterior? Deixa eu Para pensar. mim, eu vejo muito essa questão da própria programação e da tecnologia mesmo. Para mim foi uma lacuna muito grande. Eu acho que isso é meio geral, assim. Mas na engenharia acústica lá não tem programação? Então, Em Santa Maria? a gente aprende a programar com os nossos professores da acústica, Sim. mas na estrutura do curso não existem disciplinas focadas, Ah, entendi. aprofundadas nisso, assim. Olha, o que eu daria de, assim, que eu vejo que faltou, né, na minha graduação, foi a habilidade de ler, escrever e se comunicar, né? Que como Uhum, engenheiro, assim, o pessoal vai muito focado na parte exata e uhum, hoje, se você não sabe comunicar o que você fez, você não consegue botar seu trabalho para frente ou ser visto, né? Que às vezes é o que sim, importa. Às vezes você vamos supor, né? Você nem fez algo tão inovador, mas você sabe vender, né? Sabe explicar em palavras, deixar claro, simples, é, é um outro é um outro olhar sobre o seu trabalho, né? uhum, com Uma vez eu certeza. acho que o Einstein falou que se você não consegue explicar o que você faz para uma criança de 5 anos, você não aprendeu, né? Então, na Sim, verdade, é uma maneira de
propagar o conhecimento para mais pessoas, né? Quando você consegue falar de uma forma simples. Com certeza. E uma última pergunta, então, compartilha com a gente um livro, um filme e uma música que te inspiram, ou que você tenha como referência e goste muito. Deixa eu pensar. E agora? Eu li recentemente um livro muito legal, A Mudança do Hábito. Achei. Não, é O Poder do Hábito. Poder do Hábito. Muito legal, como se mostra que a gente consegue criar hábitos e a constância, né? É melhor que a fartura, né? Quando você consegue Uhum. replicar as coisas, você quer muito alguma coisa, mas você tem que todo dia, né, fazer esse padrão para você conseguir fazer com perfeição, assim. Esse foi o livro. Agora um filme. Pode ser uma série? Pode ser, pode ser. Eu tô gostando bastante do Dark, tá agora a terceira temporada, né? Eu gostei Uhum. bastante achei bem diferente nessa viagem no tempo e é bem intrigante. E o terceiro foi Uma música. uma música. Deixa eu pensar. Eu gosto de João e Maria, do Chico Buarque. Ótimo, legal, muito bom. Boas recomendações. E tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria, alguma pergunta que você gostaria de responder, que você pensa, nossa, faltou essa pergunta? Deixa eu ver. Eu tenho um gato. Qual o bicho de estimação que você tem? Eu tenho um gato ali, ó. Tá aqui, ó, dormindo aqui do meu lado. Como é o nome? É o Tom. É o Tom. Ele tem 10 É, anos. nossa, é um senhor. É. Bom, essas eram as perguntas. Agradeço de novo a participação e espero que o pessoal que está assistindo goste também desse bate-papo, dessa conversa. Obrigado.